Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional, que hoje vai falar de um tema muito interessante, criatividade no ambiente profissional, né? Procure despertar nessa era da inovação, desperte a criatividade da sua equipe. Estou aqui, mais uma vez, com Maria Elisa Moreira, psicóloga e mestre em criatividade e inovação. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite novamente. Maria Elisa é uma conhecida nossa aqui do Ação Nacional, sem dúvida, trazendo sempre novidades para nós, né, e assuntos muito interessantes. Vamos falar um pouquinho sobre essa criatividade no ambiente profissional, como isso pode beneficiar, né, toda a equipe, a empresa em si, né, o próprio trabalhador, consequência, né, o líder daquela empresa. Enfim, nesse ambiente profissional, nós vamos discutir um pouquinho a respeito disso. E para a gente começar, Maria Elisa, ao invés de falarmos ainda dessa questão da crise que estamos vivendo e tudo mais, que todo mundo fala isso daí, né? Essa situação que o Brasil está enfrentando, o poder econômico, vamos focar um pouquinho nas habilidades, né? Nessas possibilidades, como os profissionais podem aproveitar os meios, as habilidades, também as possibilidades de crescer e descobrir o potencial que cada um tem. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou começar até aproveitando a palavra que você mesmo trouxe, né? A crise está aí. Então, a gente pode subverter a própria palavra crise e olhar para ela de uma maneira um pouquinho diferente. A própria palavra, ela traz em si uma das maiores habilidades que o profissional tem que ter hoje. Se a gente for escrever a palavra crise, vamos usar a própria mão aqui da gente. Okay. O C, o R, o I, o S e o E, certo? Está escrita a palavra crise. Okay. Tira o S, se supera e crie alguma coisa diferente. Então, a crise, ela vem de fato como uma oportunidade, ela é de fato um fato que marca a sociedade brasileira, tanto do ponto de vista econômico e político. Nós estamos vivendo um momento muito especial, mas o profissional que souber criar e se superar a si mesmo no seu desenvolvimento de novas competências, na criação de trazer para dentro da organização contribuições que sejam de fato relevantes, certamente essas duas habilidades serão muito requeridas. A capacidade de criar a partir de novidades, a partir de coisas que eventualmente não existam, e a capacidade de se superar. Então, acho que a própria palavra crise, ela vem já com dois recados importantes. Crie e se supere. Sim. E como ocorre esse processo criativo? Como é que a gente pode ir? É interessante, né? Toda vez que a gente pensa criatividade, às vezes a gente associa muito a questão dos artistas, músicos, artistas plásticos, né? E quando não, a gente pensa assim, poxa, será que eu sou uma pessoa criativa? E sim, todos nós somos muito criativos. E existe uma maneira de saber onde é que a gente coloca a nossa criatividade a serviço, de fato, de alguma coisa. Quando a gente tem por perto um problema, quando a gente tem uma situação de inquietação e que você vai se mobilizar a resolver aquilo de uma maneira diferente. Portanto, todos nós somos criativos. E este processo, ele começa justamente, Júnior, com uma dúvida, né? Assim, como que eu vou modificar isso? Como eu vou solucionar aquilo? Que forma que eu vou dar para esse novo projeto? Eu brinco que são das coisas mais simples, né? Às vezes uma dona de casa, como é que eu vou fazer mais espaço na minha sala de jantar? Né? Às vezes são coisas básicas. E ali, exato, às vezes uma situação corriqueira do dia a dia, o que é que eu vou fazer para o jantar? A geladeira está vazia, né? Então, a criatividade, ela surge, o processo criativo, ele é justamente o fruto de uma inquietação, de algo que incomoda e que está mal resolvido. E aí o processo criativo é muito interessante. Você tem primeiro essa pergunta que é feita, depois sabe o que a gente sai fazendo? A gente sai buscando informação. Esse é o caminho muito interessante. A gente sabe o que eu tenho para fazer, quais são os recursos que eu tenho. E aí a gente entra num processo, né, dentro dessa questão do caminho criativo, a gente olha para dentro da gente mesmo e vê, com as coisas que eu coletei, com as informações que eu busquei, o que eu posso de fato criar. Perceba o seguinte, Júnior, a ideia não é a primeira coisa do processo criativo. A primeira coisa do processo criativo é o problema. Então, o problema faz com que você se inquiete. O problema é a primeira coisa. Sim. Aí você se inquieta, busca algumas coisas, fica quietinho dentro de você com aquelas informações todas. Esse processo pode durar bastante tempo, quando pode ser uma coisa rápida, pensando no jantar que eu tenho que fazer hoje à noite, né? Quer dizer, às vezes esse processo de pensar é muito rápido, ou dependendo de um projeto de longo prazo, aquele processo que a gente chama de incubação, aquele momento onde você fica sozinho com as suas informações, pensando e refletindo. E aí depois é que vem a ideia, né? Sei, agora que tem uma provocação que está sendo acordada, né? Então, a ideia, ela nasce da mistura da necessidade
com o alimento que você teve de informações da sua busca. Então, a partir do momento que você tem a ideia, você olha para aquela ideia e fala, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Será que o que eu vou fazer está bacana? Aí você testa e experimenta aquela ideia e põe ela para ser avaliada e se sente realizado, né, a partir do momento que você coloca ela em prática. Então, o processo criativo ele é muito bonito porque a gente acha que ele começa com a ideia. E não, ele começa justamente com a dúvida, com a inquietação, com aquela dorzinha incômoda. Com um problema, né? E é muito legal que a partir do momento que a pessoa se dá conta disso, ela começa a prestar mais atenção e a perceber o quanto que ela de fato vem sendo criativa quando ela se dá conta de que existe um caminho, um processo. Então, a ideia ela nasce de uma reflexão a partir dos elementos que você for coletando do seu ambiente para solucionar aquele problema. Então, é a dona de casa que quer melhorar o espaço da sala, então vai ler revistas sobre moda de ambientes, vai ler sobre arquitetura, vai buscar informação com as amigas, ela vai coletar aquilo, depois ela vai ficar quietinha, olhando para o espaço e tentar resolver a situação. A mesma coisa um engenheiro num projeto, ele vai ter aquela dúvida de como resolve uma questão dentro de um determinado projeto, ele vai buscar informações e muito provavelmente ele vai olhar para ele. E às vezes esse processo ele não é solitário, né? Você pensa e amadurece junto com outras pessoas também. Mas é um processo de aquietação das informações colhidas. É aí que nasce a ideia. Você está falando aí, para mim está vindo um pensamento aqui me lembro de uma palestra que eu presenciei uma vez de um padre, ele falava assim, olha, de todo mal Deus tira um bem. Se você conseguir trabalhar isso na sua vida, você vai ter sucesso, você vai conseguir, né, aproveitar muito na sua vida. De todo mal, Deus tira um bem. Uhum. Então, diante até desse caminhar aí, né, o problema não é só o lado negativo, a gente tem que saber enxergar o lado positivo, né? E a criatividade, definir criatividade é sempre muito difícil, sabe, Júnior? E eu acho que tem muito em consonância com isso que você está trazendo, dessa frase, né, inspiradora aí desse padre amigo seu, que é tentar ver a possibilidade dentro, às vezes, de um momento ou de uma situação que aparentemente não tem solução. Então, às vezes a gente fala, poxa vida, eu estou sofrendo aqui com uma questão, vai buscar informação, vai se alimentar de outras fontes que não necessariamente aquelas que você tenha perto de você, vai buscar. Na internet hoje tem tanta coisa, conversar com os amigos, ler, estudar. Então, quanto mais repertório a gente tem, mais preparado a gente fica para lidar com as adversidades. Então, criatividade também é fruto de pesquisa, é fruto de sentar, estudar, ler. Se eu quero abrir um negócio, por exemplo, eu estou desempregado, quero, né, uma situação, um problema, né, pensando que a criatividade nasce de um problema, estou desempregado. Não é? Acho que é uma situação com milhões de brasileiros. Infelizmente, né? Mas é uma situação que a gente tá muito próximo de nós, até mais perto do que a gente desejava. Estou desempregado, quero abrir um negócio. Vai entender primeiro qual é o negócio que você vai abrir, né? Não é sair fazendo qualquer coisa. Então, tem um caminho. Tem a incógnita, tem a dúvida, tem a inquietação, tem o problema, mas tem a busca de informação. Sem aumentar o seu próprio repertório para resolver uma questão, você talvez fique limitado nesse seu processo de entrar para dentro de você mesmo e buscar aí eu sempre faço esse cozido, né, que a gente faz dentro da gente para tentar resolver a situação que você está vivendo de situação-problema. Não necessariamente o problema é uma coisa ruim, né? Às vezes é um problema divertido, às vezes é uma solução de um projeto que é interessante. Então, assim, olhar para aquilo que você está chamando de pergunta crucial, né? De incógnita, de dúvida, de problema, mas olhar com isso com uma perspectiva naturalmente positiva, né? Quando a gente olha, e talvez essa seja uma das grandes características das pessoas que são criativas, elas são muito entusiasmadas e positivas. Não de forma alienante, né? E não de forma alienada, mas elas são genuinamente otimistas perante as situações da vida. Isso torna, né, o trabalho delas também muito mais inquietante, ela se mobiliza mais, ela é mais curiosa, ela não fica contente com a primeira resposta que vem. Então, acho que aqui a gente juntou já duas coisas, um pouco do processo criativo, como que é esse caminho, e um pouco da personalidade das pessoas que são criativas. De novo, não é mérito ou apenas uma característica de artistas. Qualquer um de nós podemos e nós somos criativos nas nossas mais variadas áreas de atuação. Eu preciso de dinheiro para ser criativo? Não, acho que não. Acho que dinheiro é bom, né? Acho que é interessante, ajuda, é um recurso, né? Uma bela, né? Dentro da nossa sociedade é um dos símbolos mais fortes que nós temos, de fato o dinheiro. Ele ajuda sim, obviamente, mas sem ele também é possível. Eu percebo, né? Pelas nossas pesquisas que a gente vem fazendo, inclusive um dos ramos que eu pesquiso, vou me aprofundar, é a questão da criatividade, do empreendedorismo criativo. Então, trazer isso para dentro das organizações também é uma solução
situação interessante. E às vezes o empreendedor ele vem sem nenhum recurso, né? Então a criatividade ela às vezes nasce de uma situação difícil, de uma situação que não tem ali aparentemente muita solução. E às vezes a solução não está simplesmente em ter... Não necessariamente as pessoas que têm, eventualmente, mais condições financeiras têm mais ideias, né? Porque tem gente que tem condições financeiras, tem dinheiro, mas falta criatividade e as coisas não andam. E sabe o que acontece muito? Existem o que a gente chama no empreendedorismo dos anjos, né? Que são investidores, eles eventualmente não são aí, não se consideram pessoas criativas, ou estão buscando empresas onde eles capitalizam. E, então, tem um ciclo, né, de negócios que é incrível dentro do segmento de criatividade e inovação, né? A economia criativa, ela, né, para quem gosta de pesquisar, esse é um tema maravilhoso, é um tema profundo e que tem gente muito séria no Brasil e fora do Brasil pesquisando. É uma das áreas que a gente vem atuando aí também como pesquisador. A gente vai para um rápido intervalo, fica com a gente, o Ação Nacional volta já.